Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo para ajudar o canal. Hoje vamos falar a respeito das transformações cíclicas. É um conteúdo muito importante para a gente estudar a segunda lei da termodinâmica, tá bom? O que acontece, pessoal? Muita gente se preocupa muito com a parte de cálculo e esquece a parte teórica. Hoje a gente vai detalhar as coisas importantes a respeito das transformações cíclicas de forma teórica, e depois nas duas aulas seguintes eu vou fazer dois exercíciozinhos para vocês poderem entender a parte de cálculo de prática. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: algumas transformações termodinâmicas são chamadas de periódicas ou cíclicas, tá bom? Então aqui está dizendo que ela pode ser chamada de periódicas ou cíclicas. Então aqui já é importante. As transformações cíclicas, elas também podem ser chamadas de transformações periódicas. Isso daqui é importante você saber, tá? Aí, continuando, diz o seguinte: porque se repetem em períodos de tempo bem definidos, significa então que esse tipo de transformação tem tempos bem definidos, tá bom? Tempo bem definidos. As transformações cíclicas, ou simplesmente ciclos, são uma sequência de transformações termodinâmicas na qual o gás finaliza o processo em condições iniciais, em condições iguais às condições iniciais, isto é, com o mesmo valor de pressão, temperatura e volume. Isso quer dizer o que, pessoal? Ele só está querendo dizer que tanto os valores de pressão, quanto os valores de temperatura, quanto os valores de volume, eles iniciam com um valor e vão finalizar com aquele mesmo valor que iniciou. Isso que ele está querendo dizer. Ou seja, significa que com as condições iniciais, tá bom? E vão finalizar também com essa mesma condição. Aqui diz o seguinte também: nas transformações cíclicas, a variação da energia interna é nula. Essa parte é muito importante. A variação da energia interna é nula, uma vez que as temperaturas iniciais e finais são iguais. Então aqui, pessoal, já estudamos a respeito da variação da energia interna. Falamos sobre ela. Ela está associada diretamente com aumento ou diminuição de temperatura. Aqui está querendo dizer o seguinte: como a temperatura inicial é igual à temperatura final, então não tem variação da energia interna. Isso daqui é importante você saber, tá bom, pessoal? Não pode esquecer esse detalhe aqui. E aí, continuando, aqui diz o seguinte: o que não significa que não tenha havido variação de temperatura durante o processo. Ele está querendo dizer que pode ocorrer uma variação de temperatura durante o processo, mas a etapa inicial e a etapa final é a mesma. Então, por isso que dizemos que a variação da energia interna é nula, tá bom? E aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, tá bom? A primeira lei da termodinâmica que vocês estudaram, onde se o meu ΔU for igual a zero, como está dizendo aqui, o meu calor todinho ele é convertido em trabalho, tá bom? Então o meu calor é convertido em trabalho. Isso daqui é importante vocês saberem, vocês entenderem, tá bom, pessoal? Isso daqui não pode. Então aqui ele só está afirmando o que eu já disse. Concluímos que nenhum ciclo completo efetuado por um gás ideal, toda a quantidade de calor se transforma em trabalho realizado. Na verdade, concluímos que num ciclo completo, efetuado por um gás ideal, toda a quantidade de calor se transforma em trabalho. É basicamente isso daqui, pessoal. Então, veja bem essa importância. Agora, a representação gráfica de transformações cíclicas. Isso daqui, pessoal, é que realmente a gente tem que analisar muito bem, tá? Então, bora tentar analisar aqui esse gráfico detalhadamente. Vamos ver o que está dizendo. Primeiramente, diz o seguinte aqui antes: todo dispositivo que realiza continuamente transformações cíclicas é chamado de máquina térmica. Que aqui já é algo muito importante, que é algo que já entrando no conceito da segunda lei da termodinâmica, os conceitos de máquina térmica. Então, significa que essas transformações cíclicas são chamadas de
máquina térmica. Beleza, e aqui está mostrando um diagrama da pressão em função do volume. Agora vamos só finalizar aqui o sentido da leitura. Ele diz o seguinte: quando o ciclo ocorre em sentido anti-horário, veja bem, sentido horário no diagrama, o gás realiza trabalho, ou seja, parte da quantidade de calor que entra é convertida em trabalho. Isso é importante, a gente já discutiu o assunto a respeito do trabalho, quando o gás realiza trabalho ou quando o gás recebe trabalho. Esse daqui a gente já discutiu sobre a expansão dos gases, tudo direitinho. E esse assunto é importante para cá, tá bom, pessoal? Então é importante vocês saberem. Então, olha bem, no gráfico ele está dizendo o seguinte: quando se é um sentido horário, imagina um relógio, tá bom? O sentido do relógio. Ele está querendo dizer aqui, quando se tem um sentido horário, o gás está realizando trabalho. E ele está dizendo que o trabalho é maior que zero. É só isso que ele está falando. Beleza? Ok. Continuando a leitura. Tá. Aqui ele falou quando se realiza trabalho, ou seja, parte da quantidade de calor é convertida em trabalho. Assim, a transformação de energia térmica em energia mecânica. Coisa importante também. Então aqui a gente está tendo uma determinada conversão de energia térmica em energia mecânica. É importante saber disso. Quando o ciclo ocorre em sentido anti-horário, o gás recebe trabalho e parte dele é convertida em calor. Ou seja, vai ser calor recebido menos o calor cedido. Então isso daqui é bom entender. Tá, pessoal? Antes de eu mostrar aqui o próximo gráfico, quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Veja que esse gráfico aqui está associado ao motor térmico, um motor de um carro, tá bom? Aqui diz o seguinte: toda máquina térmica que realiza transformações cíclicas em sentido horário, no diagrama PV, é chamada de motor térmico. Neste caso, o gás recebe uma quantidade de calor e realiza trabalho. Então, ele está querendo dizer justamente isso, que isso daqui é um exemplo de um determinado motor térmico, tá? Que a gente vê nos veículos. Então, bora para a próxima parte. Aqui diz o seguinte, ó, que é o segundo gráfico. Veja que esse segundo gráfico já é um sentido anti-horário. Sentido anti-horário, tá bom? Beleza. Então, se é anti-horário, ele está querendo dizer que o trabalho é negativo, é menor que zero. Aqui é importante a gente compreender isso. Aí diz o seguinte: toda máquina térmica que realiza transformações cíclicas em sentido anti-horário, no diagrama P e V aqui é chamado de máquina refrigeradora. Aí a gente conhece muito bem essas daqui, gente. Nossa geladeira, né? Caso, freezer, essas coisas tudo. Então, veja bem como que funciona esse quando é um refrigerador, tá bom? Nesse caso, o gás recebe trabalho. Então, ele está recebendo o trabalho e converte parte do calor, né? Parte dele em calor, converte parte desse trabalho em calor. Já é o processo contrário, tá vendo? Enquanto nesse daqui você converte parte do calor em trabalho, nesse daqui você converte parte do trabalho em calor. Veja que é o processo inverso. Aqui a gente tem a área demonstrando isso e aqui a gente tem, ó, por isso que o nome é compressor, tá vendo uma compressão, tá vendo uma transformação, tá bom? No caso do trabalho em calor. Isso daqui é importante a gente saber disso. Agora, por meio desses conceitos aqui, a gente vai responder 2 exercíciozinhos para poder detalhar isso daqui, tá bom? Para você entender como que resolve, como que responde isso.